Bom dia, caro ouvinte. Quinta-feira, mais uma vez, o estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando a primeira lição do primeiro trimestre de 2022. Já cá tenho os nossos convidados, pastores que têm estado a partilhar os seus conhecimentos aqui no estudo da lição da Escola Sabatina. Pastor Felipe Dumbe, bom dia, bem-vindo. Bom dia, irmão Samuel Kimua, muito obrigado. Bom dia também para os nossos estimados ouvintes que estão conectados a estas horas da manhã. Pastor Prazer e João, bom dia, bem-vindo. Bom dia, irmão Samuel, e bom dia também aos nossos estimados ouvintes. Pastor Felipe, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo teu grande amor. Nesta manhã suplicamos pelo direcionamento do teu Santo Espírito em nossas mentes, para que possamos compreender profundamente a Tua Palavra. Abençoe de forma especial o estimado ouvinte que está nos ouvindo e que as Tuas promessas, o Teu propósito se cumpram inteiramente em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, rogamos unicamente nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor Prazeres, ontem vimos a advertência, o conselho de Paulo de que devemos nos encorajar uns aos outros. Quer fazer uma chega nessa lição? Sim, vale a pena ressaltar aqui, assim como Deus fez com Elias, Paulo também vai fazer a mesma coisa. E nós às vezes somos rápidos em julgar do que em ajudar os outros. Mas nós conseguimos encontrar aqui Paulo, apesar dos erros que alguns pudessem estar a cometer naquela época, Paulo preferiu ajudar, passando orientações simples, práticas, que pudessem ajudar os irmãos. Então, nós temos aqui um ser humano que coloca-se no lugar do outro ser humano. Isso é muito difícil nos nossos dias de hoje. Próxima vez que nos encontrarmos nessa situação, vale a pena estender o braço auxiliador, o braço amigo, para podermos retirar o outro que está na miséria, ao invés de levantarmos palavras condenativas e que ao invés de encorajar, vão desencorajar o nosso irmão. Pastor Felipe, Hebreus capítulo 10, versículo 39, há uma referência aí sobre nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. O povo hebreu estava vivendo para aquela época, os últimos dias, e gostaríamos que fizesse menção que ponto Paulo enfatizou especialmente em relação ao tempo. Na verdade, esta é uma ótima pergunta. Nós estamos a falar muito a respeito da situação em que os primeiros leitores, os cristãos, passaram quando Paulo, de facto, escreveu a epístola aos Hebreus. Atendendo aí à questão que o irmão Samuel Kimua fez, precisamos compreender esta pergunta dentro do contexto do texto de Hebreus capítulo 1, verso 2 e Hebreus capítulo 10, verso 25 e verso 36 e o verso 38 também, e inclusive no capítulo 12 de Hebreus, verso 25 a 28. Ali, de facto, vamos compreender de que o povo estava vivendo, de facto, nos últimos dias. E eram dias muito negros, dias muito difíceis, dias em que as pessoas estavam possivelmente vendo que já não havia esperança para eles, mas dentro dos contextos destes textos, aí Paulo, ao falar a respeito dos últimos dias, ele vai falando também na perspectiva de que eles deviam estar cientes do retorno triunfal de Cristo Jesus a essa terra. Quer dizer, da volta de Jesus que, de facto, era eminente. Os autores bíblicos, assim como muitas das vezes fala-se de Pedro que esperava a volta de Cristo em seus dias, Paulo esperava também a volta de Cristo em seus dias. Então, ali ele também vai falando da volta de Jesus que, de facto, era eminente já na sua época. No entanto, tendo em conta que Paulo estava retratando dos últimos dias, é fundamental aqui compreender de que o verso 36 a 38 do capítulo 10 já nos dá uma percepção
clara de que é exatamente o momento em que Paulo estava orientando, estava dizendo que eles deveriam primeiro perseverar, estou me a referir dos versos 36 a 38, eles deveriam perseverar, ser perseverantes ou persistentes, e eles deveriam aguardar a bendita esperança do retorno de Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizendo, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aqui é exatamente uma ideia clara de que Paulo tinha do retorno de Cristo Jesus. O verso 38 vai dizendo: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. E Félix Cortes, na verdade, que foi o autor desta lição, da Epístola aos Hebreus, ele vai falando que a palavra final e decisiva de Deus à humanidade veio por meio da pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus. E que no capítulo 1, verso 1 a 2, ele, o autor, Paulo, vai usando a expressão últimos dias, e que tiveram início com a encarnação de Cristo e findarão com a sua segunda vinda, tal como era a ideia de Paulo dentro do contexto do capítulo 10, verso 36 a 38. Isso quando seus inimigos se tornarão estrado dos seus pés, de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 13. No entanto, Deus não apenas falou por meio das palavras de Jesus nestes últimos dias, mas também por meio de suas ações, especialmente sua morte, ressurreição e exaltação. É importante também ressaltar aqui que a expressão os últimos dias, de acordo com Hebreus capítulo 1, verso 2, começou com a vinda de Jesus Cristo. Mas essa expressão últimos dias é diferente de tempo do fim ou fim dos tempos. Últimos dias começam com a primeira vinda de Jesus Cristo, e tempo do fim ou fim dos tempos começam em 1798, de acordo com as profecias apocalípticas que nós encontramos tanto no livro de Daniel como no livro de Apocalipse. Então, do ponto de vista profético, o tempo do fim começou em 1798, que é a porção final. A partir daquela data, o ser humano já não tem mais tempo, vive num tempo emprestado. Mas os últimos dias começaram com a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, conforme Paulo menciona em Hebreus capítulo 1, verso 2, e foi aqui ressaltado pelo pastor Dumbi. Dando uma espreitada ao Antigo Testamento, conseguimos perceber que 2 vezes, antes que Israel entrasse à Terra Prometida, perdeu importantes batalhas. Será que isso quer dizer que quanto mais perto da vitória estivermos, mais difícil estará a luta? Veja, é curioso, e acredito que o pastor Dumbi vai mencionar isso também, é curioso que Paulo, na carta aos Hebreus, ele vai mencionar muito a experiência do povo de Israel no deserto. E era um povo que já estava prestes a entrar. Se pudéssemos usar a expressão que ele usa, estava nos últimos dias, nos dias derradeiros para a entrada na Terra Prometida, que na verdade é um antitipo dessa longa jornada que temos nesse mundo, né? Até o dia que finalmente teremos que entrar na Canaã, não mais terrestre, mas celeste. E o livro de Números vai contar para nós 2 eventos importantes que fizeram com que o povo tivesse esse atraso ou não tivesse o devido preparo para entrar na Terra Prometida. E um deles, eu vou apenas citar aqui, depois o pastor Dum pode citar o outro, é Números capítulo 24 e capítulo 25, que vai falar aqui da boa preparação que Satanás teve para poder impedir o povo de Israel a fazer uma entrada tranquila na Terra Prometida. Vai levar o povo a condescender com a sexualidade. A imoralidade sexual naquela época foi uma das grandes armas que o inimigo tinha contra o povo de Deus. E é curioso que hoje também, para o povo de Deus que vive se preparando para o reino celestial, vive num mundo onde a imoralidade sexual tem se tornado cada vez mais a nota do dia. Qualquer lugar onde você vai, às vezes os filmes, as novelas e os publicitários, mesmo que não tenham nada a ver com sexo, está sempre ali uma mulher nua. Enfim, tudo isso faz parte do belo plano que Satanás tem
contra o povo de Deus. Então, se nós não prestarmos atenção a estas coisas, certamente nós acabaremos sendo presas desse belo plano de Satanás. Pastor Felipe? Exato. É importante aqui dizer que o verso 37 do capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, quando Paulo vai falando sobre a palavra de esperança que os primeiros leitores deveriam ter sobre a volta de Cristo Jesus dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ali, na verdade, os primeiros leitores teriam que entender que diante das dificuldades que eles estavam passando, diante dos momentos de desânimo, diante dos fracassos, diante das perseguições, diante dos momentos ruins, momentos em que eles possivelmente foram colocados entre a espada e a parede, diante dos momentos maus, turbulentos, angustiosos, ainda assim eles tinham que, de facto, estar seguros de que o retorno, a volta eminente de Cristo era um facto. E aqui o autor vai fazendo menção, em ligação ao verso 39 deste mesmo capítulo, vai fazendo menção aqui de que essa última exortação ou advertência do apóstolo Paulo aos cristãos lembrou-lhes e pode lembrar até a nós, como leitores de hoje. Nós podemos até fazer uma aplicação para nós sobre os perigos que o povo de Deus tem experimentado através da história, pouco antes do cumprimento das promessas divinas. Jesus ainda não voltou e nós aguardamos hoje a segunda vinda de Cristo. Mas nós, como povo de Deus, estamos vivendo em pleno século XXI, já passamos por duras provações, já passamos por sofrimento, já passamos por momento de desânimo, muitos de nós já passamos por depressão. Mas veja, muitos de nós também, a nossa esperança sobre a volta de Cristo Jesus, a iminente volta de Cristo, ainda está em nossos corações. Ainda não desapareceu, ainda não esfriou. E apesar daquilo que a gente vai se deparando nessa vida, que vai causando desânimo em nossa pessoa, vai causando tristeza, vai causando dor, ainda assim temos que continuar olhando para Cristo Jesus, que é a nossa única esperança e salvação, e que dentro de pouco tempo Ele vai nos livrar desse mundo tenebroso. Dentro de pouco tempo, assim como Paulo disse, quando Jesus voltar, Ele vai nos livrar desse mundo mau e nós estaremos vivendo numa eternidade onde não estaremos submetidos a enfrentar perseguição, dor, desânimo, xingamento e qualquer outra coisa que venha denegrir a nossa imagem. Muito obrigado, pastores, pelos vossos depoimentos relativamente aos últimos dias que o povo hebreu viveu e também que nós vivemos hoje. Caro ouvinte, como têm sido os seus dias? Por acaso você tem estado a se preparar para o encontro com Cristo? O sofrimento tem te impedido de estar perto de Deus e acreditar nas suas promessas? É para refletir e tomar uma atitude positiva diante de Deus. Pastores, os vossos minutos. Pastor Prazeres, o seu minuto. Eu gostaria de complementar dizendo assim: depois de Paulo chamar a atenção para aquilo que foi a experiência do povo de Israel no deserto, ele vai apresentar para a igreja, para os irmãos hebreus, vai apresentar 3 princípios importantes que poderiam ajudá-los a estarem salvos dos perigos face os últimos dias que eles estavam já vivendo. Primeiro, Paulo vai exortá-los a apegar-se a Deus, ou seja, manter a sua confiança, a ter fé, ter os seus olhos fixos a Deus. Isso era muito importante, porque o povo no deserto fez o contrário, deixou de acreditar em Deus. Número 2, Paulo vai exortar o povo contra a imoralidade e a cobiça. Já falamos a respeito dessa questão. E finalmente, então, Paulo também, em Hebreus 13, versos 7 e 17, Paulo vai falar a respeito da importância de obedecer aos líderes e orar mesmo também pelos líderes. Então, essas e outras orientações que Paulo apresenta serviriam para poder salvaguardar aqueles que foram chamados por Deus e que, se nós também hoje ouvirmos, certamente nos preservarão dos vários perigos que podem assolar as nossas vidas.
Pastor Felipe Dumbe, só um minuto. Paulo escreve no capítulo 2 desta mesma epístola aos Hebreus, capítulo 2, verso 1. Paulo vai falando aí sobre o perigo da negligência. Então Paulo vai escrevendo, verso 1 do capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. No entanto, Paulo, ao escrever estas palavras, ele tinha a noção do que estava escrevendo. Não escreveu meramente por escrever à toa, mas conscientemente sabia o que estava escrevendo. E essas palavras são para ser aplicadas em nossas vidas hoje. Nós como cristãos, nós como crentes em Cristo Jesus, nos apeguemos à palavra da verdade e nunca nos desviemos daquilo que está escrito, porque o que está escrito neste livro é exatamente para a nossa própria salvação. Faz parte da palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro de texto para a salvação da humanidade. Muito obrigado, pastores, por vossa presença aqui nesse estudo de hoje. Eu espero então que amanhã possamos nos reencontrar alegremente. Bom dia!